A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 218 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos terminando hoje o livro do profeta Isaías. Se você tem nos acompanhado, você viu que essa parte final tem o propósito de falar das coisas futuras, amém? E a nossa porção de hoje vai do capítulo 63 até o capítulo 66, amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 64 e o verso 4. Se você puder, se dedique a essa leitura, medite, se programe, eu creio que Deus irá falar com você. E a palavra do Senhor em Isaías 64:4 nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Bom, nós temos três assuntos principais dentro desses últimos capítulos. E eu queria trabalhar eles com você para ficar bem claro para nós qual é o propósito dessa parte final do livro do profeta Isaías. Se você tem nos acompanhado, você já percebeu que esse livro vai falar do cativeiro da Babilônia, do cativeiro assírio, também fala do pecado e da idolatria de Israel, Porém, Deus promete aí um tempo de restauração, amém? Nós vimos que Deus já tinha premeditado o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, a restauração de Israel através de Ciro, a quem ele chama de meu servo, meu escolhido. Nós vimos também que uma boa parte desse livro vai falar de um tempo de esperança, quando o Messias, a quem Isaías chama de Emanuel, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, esse é o Cristo, o nosso Salvador. Nós vimos também que na parte final desse livro, mais precisamente nos últimos 15 capítulos, existem promessas de uma nova Jerusalém, de uma Sião, com um tempo de restauração, de alegria, de prosperidade e muita paz. Essa Jerusalém, igual a João, aqui Isaías vê ela como a noiva do Senhor, Olha que coisa interessante. A quem Jesus também chamou de noiva foi a sua igreja. Então fica claro, quando nós olhamos dessa maneira para o livro do profeta Isaías, que quando ele está falando da Nova Jerusalém, ele não está enxergando apenas uma cidade, mas ele está enxergando uma igreja, um povo que vai ser a noiva do Senhor, nosso Deus. Amém? Bom, no capítulo 63, ele então começa a apresentar duas coisas interessantes: a bondade de Deus e o juízo de Deus. E ele começa apresentando o dia da vingança do nosso Deus, assunto que nós já tratamos aqui nos devocionais deste livro. Você pode conferir na playlist. Nós vimos que o dia da vingança é dito no livro dos profetas como o dia da vingança, o dia do Senhor, o dia da ira, E aqui ele começa dizendo que o Senhor vai vir de Edom, e os seus vestidos estarão vermelhos. Por que eles estarão vermelhos? Porque da mesma forma que um homem pisa ao lagar as uvas para fazer ali o suco da uva, o vinho, o Senhor vai pisar a terra com seus pés, E assim como a uva solta o suco, a terra vai soltar o sangue dos ímpios e dos homens perversos. Agora, olha que coisa interessante. No verso 4 diz assim: porque o dia da vingança do nosso Deus estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Observa que no mesmo dia que Deus decreta vingança contra os ímpios, Deus inaugura a salvação dos justos. Então, tanto a vingança dos ímpios quanto a redenção dos justos acontece no mesmo instante, Depois ele vai retratar aqui um pouco da bondade de Deus no decorrer dos anos, de como Israel
na sua angústia, clamou ao Senhor e o Senhor enviou o anjo da presença dele, que aponta para Jesus também. Nós vimos que por amor da sua própria compaixão, o Senhor remiu Israel, né? E mais uma vez aqui, não é o homem que está no centro, mas é Deus quem está no centro. E mostra que na rebeldia de Israel, eles contristaram, ou seja, eles entristeceram a pessoa do Espírito Santo, né? Bom, o capítulo 65 vai falar um pouco que os rebeldes serão rejeitados, né? Porém, Deus vai poupar os seus servos nos últimos dias, né? E então Deus novamente vai apresentar aí o tempo final, porque ele vai começar a apresentar agora, nesses dois últimos capítulos, um novo céus e uma nova terra. O que nós já falamos também aqui, que Isaías vê exatamente como João vê em Apocalipse. E olha o que ele diz no capítulo 65, verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ele diz assim ainda: exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem clamor. Observa que coisa interessante. Ele chama essa cidade que Deus vai inaugurar de novos céus e nova terra, exatamente como João vê. Outra coisa interessante, assim como João viu que não haverá lembranças na Nova Jerusalém das coisas passadas, Isaías já tinha visto que também não haverá lembrança das coisas passadas. Outra coisa interessante, assim como João viu que na Nova Jerusalém haverá alegria e prazer em Deus, Isaías vê a mesma coisa. Outra coisa que João viu, que Isaías também viu, é que lá nunca mais haverá choro e nem clamor. Meu Deus, né? É muita revelação perfeita da parte de Deus para conosco. São revelações tão claras que não tem como nós duvidarmos da promessa de Deus. Amém? Bom, mas isso não para por aqui. Para quem é a Nova Jerusalém? Quem vai ter acesso a ela? O verso de número 22 nos mostra. Diz assim: não contristarão para que outros habitem e nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Então, quem são esses que vão desfrutar da Nova Jerusalém e do novo céu e nova terra? Somente aqueles que Deus elegeu e escolheu segundo a sua presciência, né? Bom, lá no capítulo 66, que é o último capítulo deste livro, Isaías vai falar novamente da Nova Jerusalém e do dia da ira da vingança do nosso Deus. Lá no verso 15 ele diz assim: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Para aqueles que não acreditam no que Pedro disse e no que Jesus disse no sermão escatológico, Isaías vem confirmar: o dia da ira do Senhor será dia de fogo. Pedro disse que a terra agora está entesourada para fogo. Amém, amados? Se Deus destruiu a terra com água nos dias de Noé, agora Deus vai destruir com fogo. E observa que ele diz assim, porque eis que o Senhor virá em fogo. Olha o que diz o verso 16: porque com fogo e com sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Então observa que o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, será um dia de juízo contra toda a humanidade, e não vai escapar ninguém das mãos do Senhor. O verso 22 ele diz: porque assim como novos céus novamente e nova terra que hei de fazer estão diante de mim, preste bem atenção, ele está dizendo que o novo céu e nova terra ele vai fazer, mas ao mesmo tempo já estava diante do Senhor. Jesus disse:
eu vou para o Pai preparar lugar. Então, Deus está preparando uma nova Jerusalém para nós. Mas ao mesmo tempo, Ele já sabe como ela é, porque ela está diante dele, certo? Mas não é só a nova Jerusalém. Olha o que Ele diz ainda. Diz o Senhor, assim também estão. Observa que o verbo aqui é no presente. Assim como a nova Jerusalém já está diante de Deus, também estão diante dele a posteridade e o nome de vocês. Então, o nome de todos os salvos, de todos os eleitos, como nós vimos no capítulo anterior, já estão diante de Deus. Ou seja, Deus já sabe quem são os seus salvos, Deus já sabe quem vai entrar na Nova Jerusalém e Deus já sabe quem vai herdar a vida eterna. Amém? Todos os nomes já estavam diante dele quando Isaías viu lá no passado, certo? Bom, se Isaías contempla então a Nova Jerusalém e o nome dos salvos, Isaías com certeza contemplou algo mais. E ele termina o livro dele mostrando o inferno já no Antigo Testamento. Amém? Então, para aqueles que não acreditam no inferno, que dizem, não, Deus não vai punir as pessoas eternamente, não. Isaías usa exatamente as mesmas palavras e os mesmos adjetivos que o próprio Jesus usará lá no Novo Testamento para o inferno também. Olha o que ele diz no verso 24. E eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Amém? Então, amados, o dia do juízo é uma verdade, a salvação é uma verdade, a vida eterna é uma verdade, mas o inferno e a condenação eterna também é uma verdade. Amém? Uma verdade que Jesus nos ensina no Novo Testamento e que Isaías já tinha visto no Antigo Testamento. Mas o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 64 e no verso 4. Olha o que diz. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Temos algumas coisas a aprender com esse versículo. Primeiro, o nosso Deus trabalha por nós. Eu não sei como andam os seus dias, como anda a sua vida, como anda a sua história, mas eu sei que se você confiar em Deus, o Senhor, neste momento, pode começar a trabalhar em seu favor. Amém? Mas o Senhor quer nos ensinar algumas coisas, porque Deus não pode trabalhar por qualquer pessoa em qualquer circunstância. Primeiro, Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Amém? Quem são aqueles que esperam nele? São aqueles que têm uma fé verdadeira. Amém? Você não espera por algo que você não acredita que vai chegar. Você espera por algo que você acredita que vai chegar. Então Deus trabalha para aqueles que põem somente nele a sua fé. E quem são esses que colocam em Deus a sua fé? O verso 5 diz: Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. São esses os que esperam no Senhor. Observa que eles praticam a justiça com alegria. Observa que eles se lembram dos caminhos do Senhor. Ou seja, eles têm prazer em obedecer a palavra de Deus. Se você é alguém que crê em Deus, você tem que ter prazer na sua palavra. Amém? Agora, olha que coisa interessante. Num mundo politeísta, onde havia muitos deuses, adoração a muitos senhores, o Senhor faz questão de dizer para Isaías que desde a antiguidade, desde o início dos povos, nunca houve outro Deus. Só houve um Deus. E além do mais, somente esse Deus trabalha. Os outros deuses eram egoístas, egocêntricos, arrogantes, porque eles exigiam trabalho das pessoas, ofertas e sacrifícios, mas eles não conseguiam devolver nada para aquelas pessoas. Agora, olha como o nosso Deus é humilde, é bondoso e é misericordioso, diferente do que os ímpios dizem a respeito dele. O nosso Deus não exige nada de ninguém. Ele trabalha
simplesmente porque as pessoas acreditam nele. Mas pastor, vocês ensinam dízimo, oferta? Sim, isso é uma forma que Deus dá para nós reconhecermos a grandeza e a sua bondade, mas não como os outros deuses que obrigavam que você queimasse um animal, às vezes até o seu próprio filho, e eles nada respondiam. O nosso Deus não, em sua bondade e misericórdia. Basta apenas você confiar nele e ele vai trabalhar em seu favor. Amém? Então eu quero terminar o livro de Isaías dizendo para você: só existe um Deus e somente esse Deus trabalha. Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje. Amém? O nosso Deus nunca deixou de trabalhar e neste momento ele pode trabalhar em seu favor e pela sua vida também. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos e te bendizemos pela sua bondade e misericórdia. Vimos como o Senhor tem um plano de salvação para aqueles que confiam, esperam e creem no Senhor. E vimos também como o Senhor tem um plano de vingança para aqueles que se rebelam e lutam contra a sua vontade. Senhor, nós oramos para que a tua igreja esteja adequada junto com aqueles que confiam em ti, porque além da salvação de um novo céu e uma nova terra, como nós vimos nas promessas de Isaías, o Senhor ainda, no tempo presente, no dia de hoje, trabalha em nosso favor. Aquele que confia no Senhor agora, que seja curado, restaurado, transformado, para que o seu nome, Senhor, venha a ser glorificado, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você gosta do nosso trabalho, deixa o like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Amém? E caso você queira nos acompanhar todos os dias, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado todas as manhãs. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.